Muito boa tarde. Hoje vamos falar sobre um assunto extremamente interessante que é chamado capsulite adesiva. Como nós chegamos a esse tema? A Rayane, que vocês já conhecem, já esteve aqui com a gente. Outro dia, eu abordando uma paciente com a capsulite adesiva, ela me comentou que existe um grupo no Facebook, eu tive a curiosidade de olhar sobre capsulite adesiva, tem mais de 350 pessoas dentro desse grupo com capsulite adesiva. Daí me chamou bastante a atenção e foi isso que fez com que nós apresentássemos esse tema bastante interessante e controvertido, que é chamado de capsulite adesiva. Capsulite adesiva é uma enfermidade do ombro, em que, conhecida popularmente como ombro congelado, é um quadro que se caracteriza por limitações de movimento intensa e dor intensa no ombro, que pode perdurar por vários meses até cerca de 2 anos. Capsulite adesiva é provocada por um processo inflamatório na cápsula que reveste a articulação do ombro. Eu tive a curiosidade de separar uma peça de plástico, que é uma articulação do ombro, só para vocês entenderem o que é a cápsula do ombro. Nós temos aqui a escápula, que é esse osso do ombro, e aqui a cabeça do ombro. Isso aqui que está na volta é chamado cápsula do ombro, tá vendo? A articulação do ombro, uma articulação sinovial com muito arco de movimento. Então, por um motivo qualquer, que é de natureza inflamatória, natureza traumática, por um longo período de imobilização e até mesmo causas que nós não conhecemos muito bem ainda, essa cápsula se retrai. Vocês conseguem entender que na hora que essa cápsula se retrai por um processo inflamatório ou degenerativo, ou inflamatório, ou, enfim, o que seja, o ombro começa a ficar duro. E na volta dessa articulação do ombro existem músculos. Estão vendo aqui, olha? Esse aqui é o músculo infraespinhoso, aqui é o músculo supraespinhoso aqui, aliás, aqui é o músculo subescapular e aqui na frente o músculo infraespinhal. Esses músculos, no momento em que perdem a sua função de mobilização da cabeça do ombro, ele simplesmente atrofia, encolhe e retrai, e o ombro fica extremamente doloroso na tentativa da mobilização. Então a capsulite adesiva nada mais seria do que um processo inflamatório da cápsula que envolve a cabeça humeral. Então vamos passar às próximas fotografias, em que definição do ombro congelado é o transtorno do ombro, muitas das vezes não se sabe a causa, também chamado de capsulite adesiva ou periartrite. É caracterizado pelo desenvolvimento de aderências densas e restrições capsulares, como mostrei nessa peça anatômica para vocês. É uma dor muitas das vezes noturna, nas crises mais agudas, dor na tentativa de mobilização, diminuição do movimento articular, a oscilação do braço durante a marcha, muitas das vezes extremamente dolorosa, associa-se pela falta de movimento e pela dor, uma maior atrofia muscular, ou seja, o músculo começa a emagrecer na volta do ombro. E quando acontece isso, piora mais ainda a capsulite adesiva. E vocês vão ver mais adiante na próxima fotografia, que na realidade a capsulite é um ciclo. São fases da doença que, de uma maneira geral, demora 2 anos de evolução. Então, existe uma resistência dos músculos, o uso excessivo levando a dor, muitas das vezes, no trapézio, que é o músculo imediatamente entre o ombro e a cabeça, e região posterior do pescoço. Então, aqui nós temos uma fotografia com o ombro normal e aqui o ombro congelado. Observa-se que foi desenhado em vermelho, é justamente o processo inflamatório em volta da articulação do ombro. A cabeça do ombro vai em direção à cavidade glenoide, diminuindo a mobilização do ombro. Essa fotografia é fotografia muito interessante para vocês que têm a capsulite adesiva, para não desistirem do tratamento. O tratamento da capsulite adesiva, a gente sabe, é um tratamento longo e necessita da colaboração do cliente. Não adianta ele ir para um departamento de fisioterapia e realizar fisioterapia segunda, terças e quintas, ou 3 vezes por semana.
além da fisioterapia, ele necessita de atividade diária para esse ombro, lento, gradual e progressivo. Muitas das vezes, até 2 vezes por dia. Aqui está descrito duas curvas, uma curva em azul e uma curva em vermelho. Observe o seguinte, que são 3 fases. A fase inflamatória, a do congelamento é quando o ombro está completamente duro e às vezes o cliente não consegue colocar um sabonete na axila, tal grau de evolução da capsulite adesiva. E o descongelamento, essas fases, a primeira fase dura mais ou menos em torno de 3 meses, a segunda de 3 a 1 ano e a segunda de 1 a 2 anos. Como essas fases acontecem? Na fase inflamatória, ele tem pouca dor e tem a mobilidade. À medida que a dor vai evoluindo nos 3 primeiros meses, a mobilidade vai diminuindo. Estão acompanhando? A mobilidade continua a diminuir na articulação do ombro e a dor vai aumentando. Veja como essas curvas, elas se opõem. Mobilidade diminui, dor aumenta. E depois, na fase de descongelamento de 1 a 2 anos, nós temos uma diminuição progressiva de dor e um retorno à mobilização do ombro. Mas isso aqui só acontece nesta velocidade se por acaso existir o tratamento fisioterápico. Tanto é que, muitas das vezes, o paciente às vezes é portador de uma fratura, principalmente o cliente idoso, uma fratura do colo do úmero, em que nós não podemos esperar, muitas das vezes, quando tratado conservadoramente, a consolidação total da fratura. Porque às vezes o paciente idoso vai ter uma fratura consolidada com o ombro congelado, aí não adiantou nada. Por isso que muitas das vezes nós começamos a fisioterapia na fratura do ombro, no ombro, o mais precocemente possível. Mesmo com as alterações radiográficas ainda na nossa tela do computador, mas na tentativa de evitar o ombro congelado. Por isso que a mobilização à fisioterapia é fundamental na evolução do cliente. Nessa fotografia é para mostrarmos um tratamento conservador que acontece em mais de 90% de todos os casos de ombro congelado. Raríssimos são os casos em que eu indico uma artroscopia do ombro. E a mobilização, a fisioterapia, nós aconselhamos que seja realizada em meio aquático, em piscina. Porque o meio aquático é uma atividade de baixo impacto. Porque muitas das vezes o cliente está realizando a fisioterapia numa sala de fisioterapia e, sem querer, o fisioterapeuta, lá pelo 6º, 7º, 8º mês, ele erra um pouco a mão na mobilização do ombro e simplesmente ele exagera na mobilização e o cliente volta a uma fase anterior de ombro congelado e muita sintomatologia dolorosa. Então, a hidroterapia, não hidroginástica, a hidroterapia é bastante recomendado nesses casos, porque é uma atividade de baixo impacto. O que o ombro precisa nesses 2 anos é a mobilização, exercícios diários e muitas das vezes 2 vezes ao dia. Aqui estão as diversas modalidades dentro da hidroterapia, muitas das vezes exercícios com boias, com flutuadores, etc. Em algumas raras ocasiões, nós realizamos a artroscopia do ombro. Estão vendo aqui, olha? A artroscopia é a colocação de uma ótica, uma câmera de televisão dentro do ombro e através do outro orifício, pode se aproximar um pouquinho mais, Débora? E através do outro orifício, nós introduzimos alguns instrumentos. Isso aqui eu realizando uma artroscopia do ombro. Observe o interior de um ombro congelado, como é que é, comparando com o ombro normal. Tá vendo? O ombro congelado é bastante aderente, bastante avermelhado, com processo inflamatório bastante visível. E aqui uma fotografia esquemática. Por um lado entrando a luz, ou seja, a câmera de televisão que o cirurgião vai ter acesso, e os instrumentos sendo colocados em outro ambiente, em outra via de acesso, para cortar, às vezes, um pedaço de cápsula para acelerar o processo de recuperação, porque muitas das vezes o cliente ainda, além da capsulite adesiva, ele tem um quadro depressivo que dificulta mais ainda a recuperação funcional desse ombro. Em algumas ocasiões nós temos que intervir cirurgicamente, no sentido de realizarmos alguns cortes na cápsula para afrouxarmos,
a tensão da retração do ombro congelado. Vendo? Então, a mensagem que eu queria dizer a vocês é justamente isso. Não desistam da fisioterapia, não fiquem desanimados com a lenta progressão da melhora do ombro congelado, que é exatamente dessa maneira. O seu ombro vai ficar normal. Agora, necessita do acolhimento, dos exercícios diários, escada de dedo, e até vocês podem olhar um vídeo que nós temos pelo Alexandre sobre ombro congelado, exercícios de alongamento do ombro. E não esqueçam, esses exercícios devem ser realizados no ombro congelado e no outro ombro, porque em algumas ocasiões a gente percebe que o paciente sai do ombro congelado e do nada começa a mesma sintomatologia no outro ombro, ou seja, no ombro contralateral, e serão mais 2 anos de tratamento. Então a nossa mensagem: não desista, o exercício é fundamental, o exercício lento, gradual e progressivo. Não adianta ele deixar de fazer a fisioterapia num dia e no outro dia ele tentar descontar aquilo que ele não conseguiu no passado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Eu até me associei a esse grupo de capsulite adesiva no Facebook. Qualquer informação, qualquer dúvida, qualquer questionamento, nós estamos ao dispor de vocês, ou dentro na nossa página da internet, ou entre em contato direto com a gente pelo e-mail orto@ortocenter.com.br. A nossa próxima abordagem na semana que vem, dando continuidade ao ombro congelado, será de lesão do manguito do ombro, que é a rotura de um tendão do ombro. O mais conhecido é o tendão do músculo supraespinhoso, que na maioria das vezes associado a clientes acima de 50 anos de idade, tem como comorbidade a perda da massa óssea, osteopenia ou osteoporose, que muitas das vezes complica com uma capsulite adesiva. Em algumas ocasiões, nós temos a possibilidade de encontrarmos clientes que tinham uma lesão do tendão do ombro que desenvolveu uma capsulite adesiva em cima disso. Então, para esses casos, nós melhoramos a capsulite adesiva e dando seguimento ao procedimento cirúrgico, não para a capsulite, e sim para o tendão que está roto. Muito obrigado, até quinta-feira que vem.